Para fazer os cálculos de NDVI, deve-se obter as camadas satélites de banda vermelho e infravermelho. E para obter as camadas satélites é necessário entrar nos sites que disponibilizam isso. Então, a partir do momento que tem as bandas, aí faz-se o cálculo da banda infravermelho menos a banda vermelho dividido pela soma destas duas. Eu gosto de usar este site aqui do Earth Explorer para obter essas bandas. Então, vou explicar aqui para vocês como é que se obtém. Existem outros sites, mas nesse caso dessa aula eu vou ensinar sobre esse. Aqui no lado esquerdo existem algumas formas de localizar a região onde se deseja obter a banda. Então, aqui é possível colocar o endereço, aqui a localização da imagem do satélite. Então, vou iniciar pelo endereço. Coloco, por exemplo, o município de Panorama, São Paulo. Quando clico em Enter, ele já me mostra aqui a opção. Se colocar outras regiões também vai mostrar a opção. Então, clico aqui e vai mostrar no mapa onde se localiza a região de Panorama São Paulo. Como eu sei aqui a localização de Panorama, posso colocar aqui o patch e o row. Então, no caso é 223 e row 75. Então, vai mostrar a localização aqui, mesma localização da imagem e da região onde fica Panorama. Bem, selecionado a região, é possível então agora definir as épocas que se deseja ter a imagem. Dependendo da época em que foi obtido os dados de coleta e se deseja associar com a imagem, ou então, no caso, as estações do ano. Tem estações de seca, estações de chuva, tem épocas com mais nuvens, menos nuvens, então tudo isso é possível observar. Nesse caso, vou colocar aqui as datas em que foram coletadas as amostras, porque eu quero a vegetação que tinha naquela época. Então, maio de 2013, por exemplo, dia 1, até maio de 2014, dia 1º de maio. Assim, vou obter os datasets. E aqui, os arquivos do Landsat, nesse caso o Landsat 8, e aqui no caso o Landsat 7. Clicando aqui, ele vai me dizer sobre os dados daquela época. E então, devo ir em resultados. Aí aqui estão as imagens sobre essa região. E aqui especificando as datas. Observem que tem aqui o patch e o row. Então eu posso escolher uma imagem. Aqui já é possível ter uma breve ideia de como elas estão, dependendo da quantidade de nuvens. Já seleciono uma que não tem nuvem. Como Panorama se encontra nessa região aqui, não vou escolher essa imagem que tem bastante nuvem. Aqui nesse caso as nuvens estão mais para cá, então não influenciaria na região que eu quero. Vou selecionar essa aqui que tem poucas nuvens e está limpa. E se eu clico nela, me aparece ela aumentada aqui e os dados da imagem. A localização, identificação, a data, vários dados, latitude, longitude. Aqui um dado interessante que é a cobertura de nuvem, né? Nesse caso é 0. Elevação do Sol. Ok. Vendo esses dados, eu digo que eu quero essa imagem, então para isso eu fecho ela e clico aqui nessa opção de download. Nesse caso aqui, como não está em azul escuro, está em azul claro,
Eu tenho a opção de solicitar o download, então dentro de um dia ou 2 a imagem vai vir para o meu e-mail. Ou então eu tenho a opção de me cadastrar, né, nesse site, fazer o login, e aí o download demora em torno de 40 minutos, e então vem todas as bandas. Acontece que as bandas que eu vou precisar são as 4 e 5, que são correspondentes ao vermelho e infravermelho, respectivamente. Nesta imagem aqui é possível observar as várias regiões onde tem as imagens satélites. Então, por exemplo, para saber onde se localiza a imagem que você deseja, pode vir aqui na região, por exemplo, de São Paulo, no caso do exemplo, a região de Panorama. Clica aqui na imagem, que vai ampliando, até que quando se seleciona esta imagem, e pede-se o download, ela fala onde que está localizado o patch e o row. Então, temos a identificação do local. Aqui também é possível obter as camadas satélites. As imagens obtidas na transferência são essas daqui, correspondente à região de Panorama. Então, as que eu vou precisar são a banda 4 e a banda 5, que vem em formato TIFF. No QGIS, vou adicionar as bandas 4 e 5 aqui na camada. Então, no caso, venho nas transferências, abro a pasta de downloads e obtenho as bandas 5, desculpe, e a 4. Com as seguintes imagens agora no meu projeto, vou fazer o cálculo NDVI. O cálculo NDVI é feito aqui na opção Raster, calculadora de raster, e aqui vem a expressão. Devo escrever aqui o seguinte termo, float, clico aqui na banda 5, menos banda 4, clico aqui em cima, volto aqui para a expressão, fecho parênteses, dividido, escrevo float novamente, abre parênteses, banda 5, mais, volto aqui, clico 2 vezes em banda 4 e fecho parênteses. Ele não me permite dar OK porque eu preciso escolher um local para salvar este meu cálculo de NDVI. Então, vou colocar aqui NDVI Vector, salvar como NDVI, salvar. Então, a opção OK foi permitida. Está calculando. Agora vou alterar as cores para que seja possível visualizar melhor. Entro aqui, clico 2 vezes na camada NDVI para abrir as propriedades da camada. Assim, ela aberta, eu venho em estilo, Single Band Pseudocolor e seleciono a graduação de vermelho, amarelo e verde, que no caso já está selecionada, peço para classificar e dou OK. Assim, eu tenho meu NDVI calculado, com as devidas cores. Então, a parte que corresponde ao rio está em vermelho e as de forte vegetação em verde escuro. E as regiões com mais área aberta, ou no caso cidades, é possível ver em uma coloração mais esbranquiçada. No caso da região de Panorama, vou selecionar aqui o município só para localizá-la.
Então, panorama município, ela se localiza aqui. Vou alterar as cores do município. No estilo, coloco preenchimento transparente. Aqui entrei em propriedades da camada, vim em estilo e o preenchimento transparente. Dou OK. Então, aqui eu tenho só a borda do município com o NDVI por baixo. Aqui, vou dar um zoom só no município. Então, aqui o entorno de panorama e a área urbana do município se localiza aqui. Ok, esta foi mais uma aula. Vocês aprenderam o NDVI.